Amém. Você está feliz com Jesus? E Ele? Está feliz com você? Está também? Você espera, tem convicção que Ele está feliz com você? Obrigado, gente, pelas orações. Passou, né? Estamos aqui não pronto para outra, jamais. Mas se vier as lutas, nós vamos vencer todas elas, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores, porque Ele nos amou e nos amou primeiro. Deus é o Deus que nos sustenta, que nos provê. E mesmo que não for assim, a gente estaria feliz. Melhor é estar com Ele do que aqui. Tudo está bom quando Cristo está no barco. Aqui nesse mundo ou no vindouro, é sempre bom a gente estar preparado. Então, né, foram uns dias meio chatinhos. Quem já passou por isso sabe como que é chato, é ruim. Para nós, eu confesso que assim, a doença em si foi ruim, mas pior é ficar dentro de casa, viu? Meu Deus do céu, não é fácil não. Mas Deus supriu também isso. Eu aproveitei, querido, para ler Bíblia. Eu assim não fico perdendo tempo não. Então eu nesses dias de pandemia, né? Quantos dias ele está lá, não lembro quantos dias aí, mas talvez aí uns 10. Eu já estou encerrando o Novo Testamento aí, lendo ele todo, porque o que você vai fazer no tempo desse? Ler e orar, né? Você vai ficar íntimo com o papai, não tem coisa melhor. Então a gente não espera um motivo para ler Bíblia, mas quando tem, a gente, já que tem que ficar em casa, vamos ler Bíblia. Então todo o tempo que você tiver, invista, né? Gaste esse tempo para o bem, lendo a Bíblia, orando, abençoando, publicando coisas boas. Faça isso, que é muito, muito, muito bom. A gente cresce e a gente fica mais pertinhos, pelo menos se sente mais pertinho e ouvindo mais a voz de Deus. Então é o meu pedido para você. Você que está em casa, tem bastante gente aí que está aqui da igreja, que está passando por esse momento, né, contaminado pelo Covid. Então, ore, lê Bíblia, que você sai mais rápido e sai mais feliz, e sai mais, né, sai mais poderoso, sai maior de tudo isso. Depois talvez eu fale um pouquinho mais, então vamos falar já desse tempo nosso, querido. Eu não sei se você lembrou, né, no domingo eu acompanhei pelas mídias, foi também divulgado o vídeo, mas você não pode ficar de fora disso. Isso é um movimento para toda a igreja, né? Eu vou também tocar nesse assunto. O tema da minha ministração está relacionado a isso, né? O contexto todo da ministração. Mas eu quero encorajar você, sabe, querido? A gente precisa ficar muito mais ligado nesses movimentos que estão acontecendo no mundo e que exige de nós uma postura melhor em Deus, uma postura mais firme, mais dinâmica, mais aprofundada. A gente precisa ser muito esperto, é astuto, né, como uma serpente, simples como uma pomba, mas tem que ser astuto como uma serpente. Nós não podemos deixar assim, né, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, a gente tem que ter estratégia, e o bom seria se a gente vivesse essa estratégia em todo o tempo, porque nós estamos inseridos num contexto que precisa postura. Nós temos que ter postura. A nossa postura, ela é diferente das pessoas que não têm esse entendimento, não conhecem a palavra de Deus, não conhecem os reinos em que nós vivemos. Nós estamos inseridos nesse contexto, nós estamos aqui, estamos no meio de uma guerra, nós estamos alistados num exército mais poderoso, no exército vencedor, mas nós, por isso, não estamos isento de guerrear. Então nós temos que nos levantar, querido. Esse deve ser não só um movimento para esses 20 dias, talvez o start, né, o início, para a gente começar aí o ano da partida em algo poderoso, para a gente dar continuidade. Então nós vamos fazer esse start, botar o foguinho aí na pólvora, e nós vamos acender depois desse pavio lá no nosso propulsão, já confirmado, o pregador que vem. Você é um profeta de Deus, já esteve aqui conosco, muito legal, mas eu não vou falar ainda. E o Ministério de Música, eu amo aquele pessoal muito adorador, profético, eles ministram de uma forma muito tremenda. Daqui uns dias a gente revela para você, mas está tudo confirmado, tanto um como o outro. Também um outro pastor de fora, lá do Canadá, me ligou, vai estar conosco logo depois do dia 3 de
Márcio vai estar conosco, vai ser um tempo muito legal. Então Deus está encaminhando pessoas para nos auxiliar também nesse processo, amém? Então participe, não fique de fora. Você tem que, não ouça tudo isso e se não faça o seu esquema. Participe, jejue, se desafie a jejuar mais dias, fazendo um jejum total. Talvez você nunca fez 2 dias sem comer nada, É uma boa coisa que a gente faz, é tremendo demais. Desafie-se a ir mais do que isso, se você pode, se você não tem, uma necessidade maior de alimentar, você pode fazer o jejum de Daniel, você pode fazer um jejum intermitente, só uma refeição por dia, você escolhe, mas o importante é que você faça. E leitura da palavra de Deus, leia, adore, leia a palavra, faça isso que você vai ver como você vai crescer em Deus e como a igreja vai ser abençoada. Assim nós vamos ver muito mais milagres no nosso meio, eu creio, amém? Amém, então nós estamos vivendo esse tempo de recesso, vamos dizer assim, nós estamos dando um descanso, enquanto a gente descansa, a gente trabalha. A gente faz alguma coisa para a hora que voltar a gente estar mais cheio desse fogo, cheio desse desejo de ver Deus operando milagres no nosso meio. Logo esse tempo, essa volta aí, e vai o aviso para você assim, tenha bastante cuidado com essa volta, esse aumento aí da contaminação, tenha todo cuidado, mas não deixe de participar das reuniões, exceto se você está com algum sintoma, caso contrário, não deixe de participar por nenhum tipo de medo. O medo não é de Deus, tá bom? Não venha, não deixe de vir por causa de medo, desafie, encoraje-se, porque Deus é que te guarda. Aleluia! Agora eu fiquei cansado. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Bem forte. Eu quero que você abra, que você ligue 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Nós vamos ler até o 7:1, que diz assim, porque nós somos santuários de Deus, do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toquei as coisas impuras e eu vos receberei. Serei vosso Deus e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. E o 7:1 diz, tende, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Papai, oramos em nome de Jesus, obrigado por estarmos aqui, que alegria desfrutar da comunhão com os meus irmãos. O Senhor sabe do nosso coração, a saudade que nós sentimos e o desejo de estar, Pai, todas e qualquer reunião, Pai, porque isso é insuperável, a alegria, a satisfação dessa comunhão. Pai, o Senhor sabe que o que eu estou dizendo é verdade, eu amo a comunhão com esses irmãos e eu creio, Pai, que hoje certamente o Senhor me usará para aperfeiçoar, Pai, a nossa vida, não só em intimidade com o Senhor, mas também entre nós. Pai, nós queremos ser instrumentos da Tua graça na vida de cada irmão e assim também dispomos a nossa vida para que eles sejam os instrumentos da Tua graça sobre nossas vidas, assim como tem sido. Eu te agradeço, Pai, pela intercessão, pelo favor de cada irmão, ó Pai, pela preocupação de cada irmão, ó Pai. Certamente o Senhor me usará para presenteá-los, para dar a eles, ó Pai, parte daquilo que o Senhor tem repartido comigo nesses dias. E eu oro para que uma compreensão sobrenatural venha sobre essa casa, que haja quebrantamento, que haja, Pai, discernimento, que haja uma profundidade no entendimento da Tua palavra. Encoraja-nos, Espírito Santo, a ir mais longe, mais profundo, a crer de uma forma mais profunda na Sua palavra. Encoraja-nos, Pai, e desafia a nossa fé a executar, Pai, a gerar coisas novas para o Seu reino. Pai, nós oramos, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra e nós recebemos essa palavra com muita alegria. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus, palavra bendita do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Dê um aplauso forte à palavra de Deus. Aleluia.
Irmãos, eu creio que tudo começa com a palavra e com a oração. Tudo na nossa vida começa com a palavra e com a oração. O mundo começou com a palavra e com a oração. A palavra, ela foi dita, foi orada, foi falada. Tudo começa com palavra e com oração. Nós precisamos também aprender a ouvir o Senhor e também entender o que é que o Senhor quer da gente, o que Ele quer que nós façamos para Ele, no seu reino. E para a gente viver dessa forma, nós precisamos primeiro ajustar o nosso foco, e isso precisa ser constante. Aqueles técnicos, engenheiros, né, daqueles, como é que chama aqueles observatórios, onde tem aqueles equipamentos de observação, né, astrológicas, eles vivem ajustando a lente, o foco, para que eles consigam ver o que realmente eles querem ver. O cristão, ele precisa estar constantemente ajustando o foco para ele ver o que Deus quer que ele vê. Nós, querido, vivemos dessa forma o tempo todo, precisando ajustar o nosso foco. Nós precisamos ter o foco, né, naquilo que não é desse mundo, naquilo que não é temporal. Nós precisamos ajustar o nosso foco, né, com mais detalhes, com mais minuciosidade naquilo que é eterno. E uma vez que o nosso foco está ajustado, então nós vamos avançando um pouco mais nos princípios nesse princípio de ver e de ouvir a Deus. Nesse princípio da gente ver e no princípio da gente ouvir, entender o que Deus tem para a nossa vida. A gente precisa entender o que é que Deus quer que a gente faça. O que Deus quer que a gente faça? E como eu vou entender isso? Quando eu vou ajustando a minha intimidade com o Senhor. Nós precisamos urgentemente, todos os dias, aprender a ouvir o Senhor. Por quê, querido? Porque antes de nós fazermos qualquer coisa para o Senhor, primeiramente o Senhor nos chama para a gente andar com Ele. Foi assim desde o Éden. Não tinha nada para Adão fazer. Deus não fez Adão para ficar trabalhando. Deus fez Adão para estar com Ele, para fazer, né, companhia para Ele, para estar com Ele todos os dias. Foi para isso que Ele fez Adão. E nós fomos chamados para termos uma vida enxergando e ouvindo Deus na nossa vida. Uma vida de intimidade e comunhão com o Senhor. Para isso nós fomos feitos. 1 Coríntios, do capítulo 9, diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus é fiel e Ele nos chamou a essa comunhão pelo seu Filho. Ele nos chamou para essa comunhão. Então nós vamos considerar algumas coisas sobre essa vida de comunhão com Deus. Assim como todas as outras coisas, né, que foram criadas, nós fomos criados para glorificar o nosso Pai. E esse relacionamento íntimo que nós temos com o Pai, através do Espírito Santo, nós chamamos de quê? De comunhão. E isso, querido, glorifica o nome dEle. E é para isso, justamente para isso que nós fomos criado. Então diga assim: eu fui criado para glorificar o nome do meu Pai. Meu Deus, ore aí para aguentar. Eu acho que eu estou meio embalado, né? Vamos mais devagar. Você quer saber de uma coisa, de uma verdade que muitas vezes nós esquecemos, e por causa disso nós deixamos o inimigo roubar isso de nós? E isso é muito bom, querido. Ter essa vida de comunhão com Deus é muito bom, mas muitas vezes nós deixamos o inimigo facilmente roubar isso de nós. E não há melhor coisa nessa vida do que essa comunhão íntima, essa comunhão intensa com o nosso Pai. Entenda, querido, que não é essa comunhão com Deus, e a gente ouve pessoas, parece que contar ou falar sobre o ser crente ou o cristianismo, uma forma de viver o cristianismo, como algo que é um fardo pesado. Não é, porque Jesus, Ele disse que o fardo dele é leve e o jugo dele é suave.
Também não é, essa comunhão com Deus, ela não é monótona, porque nós fomos chamados para viver uma vida de fé em fé e de glória em glória. Ela não é uma coisa chata, uma coisa estagnada, estacionada. Ela é de glória em glória, ela é de fé em fé. Ela também não é uma vida frustrante. Por quê? Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Não é frustrante. Nós temos vitórias todos os dias. Você nem imagina quantas vitórias o reino espiritual celebra a seu favor. Quantas vitórias você tem diariamente. Cada segundo você tem uma vitória tremenda, porque você é isso, nesse mundo tão conturbado, onde o que vemos já é ruim, mas o que não vemos é pior ainda, e você é vitorioso em todas essas coisas. Bem bonito, tiraram. Aí eu falei para você hoje. Bem bonito, tira bem bonito. Sim, que nem pregador, tá? Entendeu? Aleluia. E não pode ser ruim, querido, porque ele disse que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, como o cristianismo pode ser algo ruim? De maneira nenhuma. Agora, sim, não é fácil, mas ele prometeu: eu vou estar com vocês nas dificuldades. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Olha o que diz o Salmo 16, versículo 11. Tu me farás ver o caminho da vida, na tua presença há plenitude de alegria, e na tua destra, delícias perpetuamente. Sabe o que é perpetuamente? Há delícias, a alegria, sabe, na plenitude da alegria, querido. Como é que nós vamos ser cristãos desanimados com um Deus em que sua presença, nós vamos ter plenitude de alegria, nós vamos ter delícias perpetuamente? Como viver desanimado, desencorajado, com medo, amedrontado, acovardado, só porque, tem uma pandemia? Não, só porque tem algumas situações? Não, algumas adversidades. Não, algumas intervenções estranhas na nossa vida. Não, nós não vamos viver, nós estamos olhando num Deus de grande alegria, num Deus de alegria, de plenitude de alegria, e num Deus que Ele é perpétuo nas suas delícias. Ele não se cansa, querido. É impossível a gente não viver esse cristianismo com ânimo. E essa plenitude, o que ela é? Ela é um estado de algo que é completo, é pleno, ele é cheio. Perpetuamente significa que essa alegria, ela é para sempre. Existe uma alegria dentro do reino de Deus, que ela não termina por nenhuma circunstância. Não tirou isso na vida daqueles homens, que lá no passado, na vida de Jesus, na vida daqueles homens que sofreram o que a gente nem imagina passar, e eles confessavam a sua alegria, a sua satisfação. Alguns chegavam a testemunhar que era bom apanhar por causa do nome de Jesus, que é alegria, porque nós somos dignos, como João e Pedro, de sofrer por amor a esse nome, querido. Que alegria, é essa alegria que nós precisamos experimentar, nós precisamos conhecer essa alegria é o Senhor, essa alegria é a vida do Senhor, nós precisamos experimentar. Aí você pode estar se perguntando: como isso é possível, pastor? Sabe por quê, querido? Porque a nossa mente, por muito tempo, ela ficou dominada pelo pecado. O pecado, ele nos tornou inúteis ao propósito de Deus para a nossa vida. Romanos 3,23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos se tornaram, querido, por causa do pecado, automaticamente inúteis ao propósito de Deus. Mortos, sem o Espírito, sem a possibilidade de ter comunhão com Deus, e por causa disso, perdeu a alegria, porque não pode, porque perdeu a origem. Nós fomos criados para glorificar a Deus, mas como cheio de pecado nós vamos entender isso? Não, nós perdemos essa oportunidade, esse direito de glorificar a Deus. Todos nós, queridos, já nascemos merecendo a morte, e não há nenhum sequer que possa escapar desse horrível quadro em que a humanidade entrou depois do pecado. Mas você quer saber de uma coisa, querido? Deus, Ele nunca desiste, Ele não desistiu do seu propósito original, porque o seu propósito também é eterno.
O seu propósito também é perpétuo. Quem havia rompido a aliança com Deus? Quem que era? O homem. Era Deus ou o homem? Era o homem. Quem é que deveria restaurar aquilo que ele mesmo interrompeu? O homem. Mas tinha que ser um homem sem pecado. Mas como se todos nós tínhamos pecados e nós éramos inúteis? Deus, nesse momento, querido, Ele poderia ter feito uma coisa: eu vou desistir do homem, e eu vou destruir tudo, eu vou começar tudo de novo. Mas o que Ele fez? Em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é por isso, querido, que Jesus veio e habitou entre nós. É por isso que Ele se fez homem. É por isso que o Verbo se fez carne, já em João 1,14. E através da morte de Jesus, mesmo não merecida, Jesus ele se tornou um novo, Ele se tornou um vivo caminho, que agora Ele nos permite novamente a gente ter comunhão com o Pai, ter intimidade com o Pai. Por causa dEle. Deus não destruiu a humanidade, mas Ele tinha um plano desde a eternidade, porque o propósito dEle é eterno. Deus não pensou, não deu certo agora eu ter uma carta na manga, não. Deus é um Deus de eternidade, Deus é um Deus de planos eternos, nada pode frustrar o Senhor. Então estava a minha vida e a sua vida, linkada à vida de Jesus nos planos eternos, e Ele já nos proveu os recursos necessários para que eu voltasse a ter intimidade com o Pai. João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. De que forma, querido? E eu quero destacar aí algumas formas da gente adquirir comunhão, de a gente ter intimidade com o nosso Senhor. E eu não estou obedecendo uma ordem de prioridade para isso, não. A primeira que eu quero destacar é a oração. Então eu vou entrar agora falando desse tempo que nós estamos desafiando você. Orar, querido, é como a gente conversar com um amigo. Quem aqui não sabe conversar com um amigo? Todo mundo sabe conversar com um amigo. Então todo mundo aqui ora. E, querido, nós não conversamos com um amigo cheio de formalidade. A gente não precisa disso, porque ele é o nosso amigo. E eu também, eu não penso, eu já conversei com esse amigo hoje, já está bom, agora eu não preciso nunca mais conversar com ele, tá bom assim, se ele me ligar eu nem vou atender, se eu tiver uma necessidade eu nem vou falar com ele, se ele também tiver uma necessidade, tomara que nem me liga, que nem lembre de mim. Não é assim. Amigo quer conversar, amigo quer ficar junto, amigo ama conversar, amigo ama contar história, contar a vida, abrir coisas secretas do coração. Amigo ama conversar. Tem gente que usa o termo, a gente não faz isso com Deus, mas, aliás, eu não sei se não faz não. Não tem nada para fazer, mas quer ficar com o amigo, vamos jogar aquela e começa fora? Quer dizer assim, eu não tenho nada para falar, mas é tão bom estar com você, Jorge. Não, olha, vamos só conversar, se não tiver nada que falar, a gente inventa alguma coisa. Não é assim, querido. Pois é, orar, a gente precisa entender isso, que orar isso é a gente amar esse amigo. Não é porque eu falei com Deus de manhã, aquele bocejar, ou a noite passada, que eu não preciso mais. Não é como se fosse também uma obrigação, não. A gente investe tempo. Porque a gente pode conversar com o Senhor de várias formas. A gente pode falar com Ele de joelho, a gente pode falar com Ele deitado, a gente pode falar com Ele todo o tempo na rua, nós podemos falar com Ele caminhando, correndo, nós podemos falar com Ele no secreto, nós podemos falar com Ele com os outros irmãos. Há tantas formas da gente falar com Deus, atrair a presença de Deus para aquilo que não só tem que ser uma necessidade, mas um prazer, simplesmente. Sabe, querido, a alegria de um pai não é quando um filho vem contar as coisas.
Ele não fica perguntando, mas e o filho chega e quer contar, como é que foi na escola, como é que foi nisso, né? Às vezes o pai está sabendo, o pai já viu, né? O pai já acompanha por outros meios, mas ele gosta de ouvir. Sabe, eu vejo que orar é aquele interesse, dizer assim, pai, olha, está tudo bem, eu não tenho nem nada que pedir, só tem me suprido de uma forma tão especial, e é justamente por isso que eu só quero aqui te agradecer, que minhas palavras sejam só para exaltar o teu nome e agradecer o Senhor. Eu fiz questão de pesquisar algumas frases de homens, querido, que tiveram, né, as suas histórias, né, aí assim ancoradas na oração. Homens contemporâneos. Antes e depois de qualquer coisa deveríamos orar. Essa é uma das frases que eu vi. Antes e depois de qualquer coisa deveríamos orar. Eu posso fazer mais do que orar, depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até que eu tenha orado. Quer dizer, depois que orar, ele estava dizendo, eu posso fazer qualquer coisa, mas eu não posso fazer nada sem antes orar. Mas o que a gente faz, querido? É assim será a nossa vida. Olha o que diz Hans von Staten: quando agimos, colhemos os frutos do nosso trabalho, mas quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Outro diz assim: não há nada que nos faça amar tanto uma pessoa quanto orar por ela. E não é verdade, querido? Quando estávamos aqui orando pela Janete, nossa, me deu uma saudade, meu coração se encheu de amor, um desejo dela estar, de eu poder abraçar, que quando a gente ora para uma pessoa, nós nos identificamos com a situação, com o problema, seja ele, isso é chorar com os que choram e rir com os que riem, a gente se alegra e se entristece, a gente se mistura, a gente realmente vive a essência da igreja. Sempre que Deus deseja realizar algo, Ele convoca o seu povo para orar. Charles Spurgeon diz isso aí. Quando trabalhamos, nós trabalhamos. Quando oramos, Deus trabalha. Hudson Taylor. Olha o que disse outra vez Charles Spurgeon: eu prefiro ensinar um homem a orar do que 10 homens a pregar. Olha, querido, são homens que são destaques, contemporâneos, homens cheios do Espírito Santo. A maior preocupação do diabo é afastar o cristão da oração. Ele não tem os estudos, nem o trabalho, nem a religião daqueles que não oram, mas ele ri da nossa labuta, zomba de nossa sabedoria, mas treme quando nós oramos. Samuel Chadwick, ele treme, querido, né, com a nossa sabedoria, com o quanto nós ajuntamos, quanto nós temos. Não, isso ele ri, ele zomba. E dá para se saber por quê. Porque isso tem um poder de, muitas vezes, nos afastar da vida de oração. Os homens podem desdenhar nossos apelos, rejeitar nossa mensagem, opor-se aos nossos argumentos, desprezar-nos. Nada podem fazer contra as nossas orações. Charles Miller nunca pediu uma coisa em oração sem um dia final recebê-la de alguma maneira ou de alguma forma. Olha o que diz Agostinho: a oração é o encontro da sede de Deus com a sede do homem. Tem sede de Deus, quem tem sede ora. Andrew Murray diz: o homem que mobiliza a igreja cristã para orar estará dando a maior contribuição para a história da evangelização do mundo. O que deveríamos mais fazer, querido, é levar a igreja a orar. O que deveríamos mais fazer na nossa casa, com os nossos filhos, né, com o esposo, o marido, nas suas células, seus liderados, é levar essas pessoas à oração. Nada é tão poderoso para movimentar o braço de Deus quanto a oração. Então busque a Deus sempre, querido. Orar, querido, antes da gente fazer algo, isso significa que nós temos uma dependência de Deus. Agora, orar depois é gratidão, mas orar sempre significa ter intimidade com o Senhor. Intimidade com Deus. Quando nós oramos, quanto mais conversamos, mais intimidade nós temos. Isso vale para qualquer tipo de relacionamento. Outra coisa, o jejum é outra forma de intimidade com o Senhor. E é uma forma muito poderosa
da gente ter intimidade. O jejum, ele mortifica a nossa carne, para que nós estejamos mais perto do Senhor, e assim a gente possa ouvir com mais nitidez, com o melhor som, a voz dele para nós. A gente deixa de comer, ou deixa de fazer algo que talvez seja extremamente importante para nós, que a Bíblia chama esses dos manjares, de que Daniel rejeitou, só para ter comunhão, para ter um tempo de oração com Deus. A gente deixa de tudo isso para buscar, é como se nós estivéssemos dizendo ao Senhor: eu vou buscar o Senhor, né? Te buscar e te ouvir é mais importante do que a minha própria vida, né? E mais importante do que tudo aquilo que eu mais gosto nesse mundo. Te ouvir é melhor, Senhor. Ser íntimo com o Senhor é melhor do que isso. E com isso, nós vamos matando a nossa carne, mortificando a nossa carne e deixando que o Espírito vai, né, afinando a nossa voz com a voz de Deus, os nossos ouvidos, a voz de Deus, mais, querido, sensível à sua presença, que é tão consoladora e é tão necessária para a nossa vida, especialmente nesses tempos em que nós estamos atravessando. Isso vai tornando o nosso espírito muito mais sensível ao Espírito de Deus quando nós jejuamos, porque é no Espírito que nós ouvimos o Senhor, é no Espírito que nós relacionamos, é no Espírito que nós temos intimidade. Por quê? Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, segundo os Coríntios 2,14 diz isso. Isso é um ato espiritual. E tem um discernimento dentro disso. Outra coisa, para não se deter muito, a adoração. Nós temos que ter uma vida de adoração, uma vida de rendição completa ao Pai, nos prostrando, querido, ajoelhando diante dEle, rendendo louvores, adoração ao Senhor. Isso tem que ser uma constância na nossa vida. Nós não podemos limitar a nossa vida de adoração enquanto nos reunimos aqui no culto, e que muitas vezes ficamos devendo. Cantar não significa adorar, é preciso que algo mais forte entre no nosso coração, um quebrantamento, a ponto da gente chorar na presença de Deus, se arrepender dos pecados e deixar ser curados nas nossas emoções pelo Senhor, querido. A adoração e louvor, ela tem sim o poder de nos elevar a esse nível mais alto, ao nível mais triunfante em Deus. A adoração tem esse poder. Quando nós oramos, querido, nós ainda talvez ficamos nesse plano, orando, mas quando nós adoramos, nós somos elevados, nós somos guiados ao nível mais alto, né? Nós saímos do ambiente de dificuldade que estamos orando e nós entramos no nível onde nós vamos observar com os olhos de Deus. É o ambiente de adoração. O ambiente de adoração, nós enxergamos as dificuldades de cima. Talvez a oração nós estamos enxergando de baixo, mas a adoração tem o poder de nos elevar para que nós possamos olhar para as dificuldades como Deus vê, mas não como o homem vê. Na adoração, Deus nos ergue acima das frustrações, acima dos sofrimentos. O que na oração, querido, não se pode fazer, certamente no louvor e na adoração se fará. Se você não está conseguindo na oração, entra na adoração. Entra na profunda adoração. Isso mexe com Deus. Alguém diz: ore quando puder, mas louve e adore quando não puder orar. Ore quando você puder, mas louve e adore quando você não puder orar. Hebreus 13,15 diz: por meio de Jesus, portanto ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é frutos de lábios que confessam o seu nome. Ofereçamos a Deus constantemente sacrifícios de louvor, que é frutos de lábios que confessam o seu nome. Outra coisa, querido, que precisamos fazer para ter mais intimidade, é a palavra de Deus. É ler a palavra de Deus.
A palavra de Deus, querido, se você não entender que ela é uma carta de amor do nosso Deus para as nossas vidas, nós vamos perder a graça. E essa carta, querido, ela foi escrita, cada página dessa carta, ela foi escrita com o sangue de Jesus. E nós não lemos, querido, uma carta de amor, nós não lemos uma mensagem, um e-mail de amor, né, uma só vez. A gente não faz isso. Até hoje existem escritas que eu escrevia para mais quando eu era solteiro. Cartas de amor. Nós lemos várias vezes. Por quê? Porque nós amamos quem escreveu. Amamos quem escreveu. A Bíblia não é só um livro. A Bíblia é a própria palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. É a carta de amor de Deus escrita com o sangue de Jesus. Os discípulos, eles não tinham a Bíblia. O que eles faziam? Eles guardavam a palavra de Deus no coração, porque eles tinham ouvido a palavra da própria palavra, que era o Senhor Jesus. Eles guardavam no coração. Então, querido, não encare a Bíblia somente como um livro, né? Devore essa Bíblia. Devore essa Bíblia. Coma de dia, de noite, todo o tempo que você tiver. Não lance mão desse tempo para ficar em mídias, para ficar vendo TikTok, porque nós dizemos que não tem o tempo, mas a gente pode criar. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. 2 Timóteo 3,16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça. Então você que está em casa, está aí, está acamado, ou está, né, convalescendo, leia a palavra de Deus, você vai sair mais rápido. Você que tem, né, essa alegria de estar bem, leia a palavra de Deus. Todo o tempo. Se enche da palavra de Deus. Se enche da palavra de Deus. Querido, eu sempre fiz isso. Nos momentos mais terríveis da minha vida, foi os momentos que eu mais li. Porque eu precisava me encher da palavra de Deus. A palavra de Deus é o Cristo sendo vivificado na minha vida. Ele é o verbo que se fez carne. Ele precisa se fazer, né? O meu espírito precisa se fazer espírito com o espírito dele, se unir. Eu preciso ter intimidade. E a força da intimidade está na força da palavra. A força da salvação é a palavra. O Cristo é a palavra. Comunhão com o corpo é outra coisa que você precisa fazer para ter intimidade com o Senhor. Diga comigo: o corpo edifica o corpo. Diga: o corpo edifica o corpo. Efésios 4,16. E que em todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Olha, querido, o que a palavra de Deus está dizendo? Tudo está no corpo. É o corpo que cura o corpo. É o corpo que abençoa o corpo. É o corpo que abençoa o corpo. Como? Quando ele é bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte. Ele mesmo efetua o seu próprio crescimento para a edificação do quê? Dele mesmo. É uma justa cooperação. É uma boa cooperação. É na medida certa, que cada um faz a sua parte dentro do corpo, que todo o corpo, que sou eu e que é você é um membro e eu sou outro. Talvez diferente, uma é unha, outra é dedinho, outra é olho, mas não pode um dizer o outro: eu não preciso de você. Todos são igualmente necessários. Então, como ter intimidade com Deus, que é o cabeça do corpo, se eu não me linko ao corpo, se eu estou fora do contexto, não estou disposto a abençoar o corpo? Existe, querido, uma parte da vida de Cristo que Ele decidiu repartir conosco através da vida de cada irmão. Cristo é tremendo. Então tem algo da vida dele que ele reservou para você, Denise, para me abençoar. Não está em outro, não está em mim. Existe uma parte, Karina,
que Cristo, que é de Cristo, que está em você, que é reservado para abençoar o Arã. Existe uma parte de Cristo em cada um de nós, feita, colocada exclusivamente para abençoar o corpo, querido. Olha que coisa tremenda. E Deus não pôs isso numa pessoa só, e nem nele só, ele é o cabeça. E nós os membros desse corpo. Isso é simplesmente incrível, querido. Escute isso, queridos. É impossível que você seja salvo se você estiver desconectado desse corpo. Intimidade com Deus fora do corpo de Cristo não existe. Não há como, não combina, não tem como. Ninguém pode, sozinho, viver e ter intimidade com Deus. E ninguém consegue viver sozinho sem ter intimidade com outra pessoa. Não dá. E é por isso que a palavra de Deus nos exorta em Hebreus 10, 25. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Está dizendo, não deixe de congregar como é costume de alguns. A grande arma, querido, e o que constitui também no maior engano é este: não deu tempo. Não tive tempo. Pastor, entenda, é a pandemia. Eu não fui, eu não estou, eu não participo. É a pandemia. Querido, isso é um engano terrível. Na verdade, querido, nós sabemos que não é uma questão de tempo, não é uma questão de pandemia, mas é uma questão de prioridade. É só isso, uma questão de prioridade. Mateus 6,33 fala que a gente deve buscar primeiramente o reino de Deus. O que é o reino de Deus? É o corpo de Cristo. O reino de Deus é feito de quê? Não é de comida e bebida, não. É fazer a vontade de Deus. É isso que Jesus diz. Agora olha para mim aqui, querido. Não é verdade que para tudo aquilo que nós consideramos prioridade, sempre nós achamos um tempo? Seja o que for, a gente acha um tempo. E se eu perguntasse agora aqui, talvez para uma esposa ou marido, olha, se o único fator de que você, que te impedisse você de dar uma namorada com seu esposo, a sua esposa, fosse que você teria que ter um tempo maior de qualidade com ele, seja sincero. Quantos aqui sabem que achariam tempo? É a mesma coisa, querido. Quando nós colocamos o Senhor e a comunhão com Ele como prioridade, nós achamos tempo. E nós rompemos facilmente com as condições adversas. Nós achamos um tempo. A nossa vida, ela deve ter as seguintes prioridades: comunhão com o Senhor e o seu reino. A nossa família, o nosso trabalho e a obra do Senhor. Presta atenção que eu falei comunhão com o Senhor, comunhão com o Senhor e o seu corpo, porque é impossível desvincular isso. Buscar o Senhor e o seu reino. Agora, o que é que nos impede, querido? O que nos segura da gente ter essa vida maravilhosa de comunhão com o Senhor? Diga assim comigo: é todo o peso e o pecado. Que são coisas diferentes. Hebreus 12:1. Desembaraçando-nos de todo peso e, não diz do pecado, não é todo o peso do pecado, todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, o texto está dizendo que existe um peso e que existe pecado. Uma coisa é pecado, outra coisa é peso. Pecado significa errar o alvo, essa é a origem da palavra. Nos separa de Deus, então nós precisamos colocar a nossa vida na luz de Deus novamente. Fazendo como? Fugindo das impurezas. Quais impurezas? Mentira, desobediência, orgulho, preguiça, altivez, indiferença, pornografia, adultério, dissimulação, vício, bebedice, inveja, torpeza, e vai por aí afora um monte de pecado. E o que é o peso? Peso, querido,
é aquilo que não é pecado. É aquilo que não é pecado, que até pode ser lícito, mas não edifica. Não combina e pode até me dominar. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ele está dizendo, todas as coisas, ele está dizendo de coisas, não é pecado. Coisas que não é pecado, mas não são lícitas, mas eu não vou me deixar levar por ela, porque isso rouba a minha prioridade. 1 Coríntios 10:23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Está falando de pecado? Não, não é pecado, mas não convém e não edifica, e pode me dominar, roubar a minha prioridade com Deus. Tempo demais, querido, em entretenimento, coisas, viagens, diversões, uma pessoa que usurpa o lugar de Cristo, tempo demais em mídia, tempo demais, não fazendo nada. Tem coisas que não é pecado viajar? Não. Mas tempo demais é pecado, porque rouba a nossa prioridade. Por que é tão difícil então, pastor? O senhor está pintando uma vida difícil. Você pode pensar, pastor, você não conhece, a minha vida é um constante conflito. E eu acho que eu nem estou convertido. Constantemente eu tenho vontade de pecar, eu quero servir Jesus, mas eu não consigo, e ao mesmo tempo eu sinto muita vontade de fazer coisas erradas, de pecar. Tem solução para mim? Eu posso garantir, pelo Espírito de Deus, que esse é o pensamento, não de poucos. Queridos, por alguma razão, e eu não sei qual, nós temos essa ideia errada de que quando nós nos convertemos, a nossa luta para. Cessou. Agora eu sou de Cristo. O diabo, ele sabe disso e ele deixou quieto. Não tem demônio mais que pode comigo e agora eu estou na boa, não tenho mais luta. E de alguma forma, querido, a gente não vai pecar mais. Eu não vejo isso na Bíblia. Mas por que quando nós nos convertemos, a nossa luta ela aumenta mais? Vamos lá e por parte. Quando nós nos convertemos, querido, nós recebemos uma nova natureza, que é a natureza de Cristo. Mas o que acontece com aquela natureza antiga? Aquela que nós vimos que só possui pensamentos inclinados para o mal. Ela é jogada fora, lançada fora? Não. Ela não sai. Nós recebemos a nova natureza, mas a antiga ela continua lá. Olha o que diz Romanos 6,6. Sabendo isto, que fui crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sirvamos o pecado como escravos. Existe uma versão desse texto que diz que essa natureza ela foi estragada e ela está mortalmente ferida. Agora, a gente passa a ter duas naturezas quando nós nos convertemos. A de Cristo, que é essa natureza novinha, e a velha natureza, que ela é pecaminosa e que ela está mortalmente ferida. E o ideal seria que ela continuasse assim, mortalmente ferida. Mas na primeira oportunidade que essa velha natureza receber algum tipo de alimento que ela gosta, ela vai se levantar para destruir a nova natureza. É assim que funciona, querido. Por isso que esses tempos preciosos de consagração que nós estamos fazendo é para esse despertamento. Aonde eu estou alimentando a minha velha natureza e eu estou perdendo o interesse pelas coisas de Deus. Tá, aonde? Eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou adorar, eu vou ler a palavra e certamente eu duvido que alguém faça isso e que não vai descobrir assim muito rapidinho aonde está a questão.
Aonde eu estou sendo lesado, aonde eu estou sendo roubado, porque é isso que o inimigo veio fazer: roubar, matar e destruir. Ele veio roubar a sua nova natureza de Cristo, e ele veio alimentar, ajudar você a jogar adubo, jogar ração para a velha natureza. Por isso, querido, é que às vezes esse conflito aumenta quando nós nos convertemos. Porque o homem sem Cristo, o homem que está em pecado, ele não consegue viver isso. O homem com Cristo agora, ele possui uma nova natureza, e essa natureza se opõe à velha. É essa a nossa luta, e vai ter até a gente morrer. Ninguém, porque se converte, resolveu meus problemas, eu não tenho mais luta com o pecado. Ah, não, tinha tantos problemas, não vou ter mais luta. Não, agora você tem alguém que luta com você, mas as lutas estão aí. Nós temos a luta. E assim, logo depois da conversão, nós pensamos que essa natureza antiga ela vai embora. E quando nós descobrimos que essa natureza está lá, querido, aí que começa o conflito. Estão sempre lutando. Romanos 7, de 15 a 24 diz: não entendo o que faço. Olha o que Paulo está dizendo, presta atenção. Pois o que eu faço, não faço o que desejo, mas o que odeio. E o que faço o que não... E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso, eu não sou mais eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, a minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer. Esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, e não sou eu que faz, mas o pecado que habita em mim, assim encontro na lei, uma lei que luta dentro de mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Pois o íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a essa morte? Paulo que está dizendo isso, ele está refutando isso aqui, é a luta que ele tem. Eu quero fazer tantas coisas, eu quero fazer o bem, mas o mal vive lutando dentro de mim. Mas um dia Paulo entendeu, que ele diz, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 15, aliás 5:16, ele diz, pelo Espírito de Deus, ele deixou essa mensagem para mim e para você. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou a vontade da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Está difícil? Então vamos sair da carne? Ô pastor, está difícil, né? Essa luta na carne, então viva no Espírito. Viva no Espírito, é o que Paulo está dizendo aqui. Ok, mas então a minha vida vai ser esse eterno conflito, pastor? Não. Porque uma das naturezas vai ter que ceder. Amém? Uma dessas duas naturezas tem que ceder. Qual delas? Depende da sua e da minha decisão. Lembra do leão? Qual leão que ganha, que vai vencer? O que for alimentado. Bota os dois leões para lutar. O que tiver mais forte, mais alimentado, esse vai vencer. Acontece o mesmo com as nossas naturezas. O que for mais alimentado em nós vai vencer, se é a natureza pecaminosa ou se é a natureza de Cristo, a santificada. Querido, nós caímos tanto depois da nossa conversão porque nós alimentamos demais essa natureza pecaminosa. E foi um grande milagre, querido, a nossa conversão. Nós recebemos uma nova natureza. Mas se a gente não cuidar e não alimentar essa natureza, automaticamente, eu não preciso nem pedir, a natureza pecaminosa ela vai se fortalecer e ela vai voltar a nos controlar. É óbvio. Só o fato de eu não alimentar a minha nova natureza, eu não preciso nem alimentar a velha. Porque isso já se consiste em que ela vai se fortalecer. Como nós vamos alimentar as naturezas? Através dos nossos sentidos. É o que eu vejo, é o que eu toco, é o que eu ouço, é o que eu penso,
Tudo isso pode se transformar em alimento para a natureza pecaminosa ou a natureza santa. Então, como é que eu vou viver? Alimentando a natureza de Cristo e matando de fome a outra. O jejum, você está matando de fome a velha natureza e está enchendo de comida a nova natureza de Cristo. Amém? Paulo ele disse depois em Gálatas, no 5:25, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Todos os desejos, ele está dizendo que são de Cristo, crucificou já a sua carne. Então nós temos que permanecer nessa luta, que ela vai ficando mais leve à medida que nós alimentamos a natureza certa, até que essa promessa de um corpo glorificado seja cumprida na nossa vida. 1 Coríntios 15:50, irmãos, eu lhes declaro que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados, pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: a morte foi destruída, ou a morte foi tragada. Um corpo novinho, sem pecado nenhum, sem conflito, somente com uma natureza que ama obedecer a Deus. Enquanto esse dia não chega, nós temos que alimentar todo o tempo, toda hora, a natureza de Cristo e matar a antiga. Paulo disse em Filipenses 4:8, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e algum louvor, nisso pensai. Efésios 4:17, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento dos seus corações, tendo perdido a sensibilidade. Eles se entregaram a depravações, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem nos desejos enganosos, e a serem renovados do modo de pensar, revestindo-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Estão comigo, querido? Estou terminando. Paulo está falando de alimento para a natureza de Cristo. E isso, querido, tem que ocupar a nossa mente, para que um dia nós cheguemos a dizer, como ele mesmo diz em 2 Timóteo 4, eu já estou sendo derramado. Paulo já velhinho, sabia que ia morrer daqui uns dias, e ele disse, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. E para concluir, querido, como que nós começamos? Deus é Deus, e Ele poderia fazer qualquer coisa para obrigar a gente a viver uma vida de comunhão com Ele, de intimidade com Ele. Mas Ele não nos criou robôs. Ele nos deu o que nós chamamos ou a Bíblia chama de livre-arbítrio. É a capacidade do ser humano de decidir viver essa vida com Ele. Então, querido, em primeiro lugar, para a gente começar a viver tudo isso, nós precisamos de uma decisão radical. E essa decisão, nesses tempos em que separamos para nos consagrar,
Quando Deus tinha intervenções no meio do seu povo, eram guerras ou conquistas, ou o apontamento profético, Deus sempre mandava o povo consagrar. Para quê? Para ter mais sensibilidade. O que Deus está nos levando nesses dias é um tempo para a gente ter mais sensibilidade, para poder fazer a melhor escolha, tomar a melhor decisão. Hoje, cada um aqui, querido, pode tomar a decisão de priorizar o Senhor, de colocar a comunhão, a intimidade com Ele em primeiro lugar. Querido, de focar o nosso tempo nas coisas que vêm dEle, de abandonar o pecado e também todo o peso que nos impede da gente avançar e dedicar tempo a Ele e nos enchemos, querido, daquilo que vem dEle, somente daquilo que vem dEle, porque nós somos santuários de Deus, do Deus vivente, como Ele próprio diz: eu habitarei entre eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio dele, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei o vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor e no tremor de Deus. A partir de amanhã, querido, eu vou estar 6 horas da manhã, enviando todo dia para você um link no Google Meet. Nós vamos postar isso. O pessoal da mídia aqui, que é o responsável de postar isso na nossa lista de transmissão, projeta de novo aquele telefone da nossa lista de transmissão para quem não colocou, para entrar. Eu vou estar todo dia das 6 até uns 15 para 7 da manhã orando. Nós vamos estar orando, vamos fazer oração dirigida, todos nós. Então eu vou mandar esse link na lista de transmissão da Alcance. E se você está lá, você vai entrar nesse link, você vai abrir o Google Meet e você vai acompanhar. Não vai acompanhar, você vai participar desse momento de oração. Depois, no final desses 20 dias, você vai ver o resultado disso na sua vida, na sua casa, no seu ministério. Então, não deixe de participar, querido. Lembra que eu falei? É uma questão de escolha, de prioridade. Pare que não dá. Não dá se não estiver na lista número 1, na lista de prioridade. Isso é lista principal, é a lista das prioridades das prioridades. Então, todos os dias, até dia 4 de fevereiro, eu vou estar lá. Não sei como é que vai ser depois. E sábados aqui, vamos encher esse lugar de irmãos orando, buscando a presença de Deus. Todos os sábados, até essa data, nós vamos estar aqui todos os sábados. Eu acho que vai dar 2 sábados aí. Nós vamos estar aqui orando, fervorosamente, buscando ao Senhor, às 20h30. Então, entre nesse desafio, querido. Se consagre muito mais ainda ao Senhor. Se você tem feito, seja um espelho, vindo, participando, encorajando outros. Porque Deus quer fazer, sim, nós já temos dito isso, e as coisas estão acontecendo, devido a esse tempo de recesso na igreja, e também que esse aumento na pandemia, isso causou um certo, uma quietude, mas tudo está acontecendo, os movimentos para a gente atuar, os voluntários, os serviços, tudo está sendo trabalhado, e daqui a pouco você vai ser chamado para uma reunião dentro do seu grupo de serviço, onde você vai se animar e vai querer servir o Senhor, numa intenção muito maior ainda, amém? Então Ele quer fazer maravilha, mas Ele vai fazer somente aquilo que é dele. Ele não vai fazer aquilo que cabe a nós fazer. A nossa parte no processo, Deus não vai fazer, que é orar, jejuar, ler a palavra, ter comunhão com o seu corpo, adorá-lo. Isso o Senhor não vai fazer. O Senhor nos convida para entrar nessa dimensão de participação, de integração no seu reino. Amém, queridos? Posso contar com você? Aliás, posso não, Quem sou eu? Papai, pode contar com você? Levante as suas mãos em sinal de rendição, diga se você está nesse projeto, nesse propósito.
Levante assim as suas mãos e declare comigo assim: Senhor Jesus, eu preciso de uma intervenção na minha vida, nas minhas emoções, no meu tempo. Eu preciso ser encorajado para que a sua vontade esteja acima da minha. É isso que eu desejo. Eu quero me comprometer de corpo, alma e espírito, ser o que o Senhor quer que eu seja. Espírito de Deus, me acorde, me encoraje a ler a sua palavra, a jejuar, para que o meu espírito se encontre com o seu. Me ensina, Jesus, a ler a tua palavra e entender a tua palavra. Eu quero ser um cooperador para o seu reino. Conte comigo, Jesus. Amém. Amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus.